Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 4. Não vamos perder essa atmosfera. Não vamos perder essa atmosfera. Filipenses capítulo 4, verso 4. Um livro conhecido como o livro da alegria, o livro do contentamento em meio aos dias maus. E não tinha como eu não iniciar essa palavra de hoje antes. Essa pessoa vai fazer parte da minha ministração. E essa pessoa vai ler Filipenses capítulo 4, porque essa pessoa tem propriedade para falar sobre isso. Vem aqui, amor. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Vamos ler. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu estou aqui para contar dos feitos do Senhor. O meu ano de 2025 começou verdadeiramente ontem. De janeiro até aqui foram inúmeros. Eu não sei aqui, irmãos, a quantidade de exames, quantas salas de espera, quantas coisas eu vivi nesse tempo. Está tudo aqui. Um PET scan, que depois você pode olhar. Depois eu posso deixar uma foto, onde dizia os pontos de câncer no meu corpo. É certo que teve aí 2 cirurgias, onde foi retirado. Mas a última, há 30 dias atrás, que quase me levou daqui. No dia anterior eu sonhei que eu saía do hospital pelo corredor com vestes muito reluzentes. E eu falei, Jesus, não me leva agora. Eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho um marido, eu tenho um filho que depende de mim, eu tenho uma igreja, eu tenho um povo. Os meus dias não vão ser abreviados aqui. E eu entendi que aquele sonho era uma visão para que eu chegasse diante do trono e falasse para Ele, eu vou ficar. Mas eu não vou ficar de qualquer jeito. Eu vou ficar aqui para contar dos teus feitos. E ontem na consulta, a consulta era sábado retrasado. E no domingo eu ia ministrar aqui. E mais uma vez eu fui provada. Porque eu queria ministrar no domingo passado com a minha cura. Porque eu sabia que ela ia chegar. Mas ele falou, não é do teu jeito, é do meu jeito. Você confia? Você tem contentamento nos seus dias? E ele estava forjando em mim ainda mais coisas. E ontem eu recebi o exame da biópsia. Não existe câncer. O nome de Jesus. O nome de Jesus é maior do que qualquer doença. Qualquer nome que possa ter, o nome dele é maior. E ainda existe cura emanando da cruz hoje. Ainda existe. Sabe, irmãos, eu não poderia deixar de mostrar isso aqui. Eu ganhei um lenço. Eu ganhei um lenço para ser usado no meu processo, quando meu cabelo caísse. Mas o Senhor também levantou pessoas para falar, senta lá e faz o teu cabelo do jeito que eu desejo. Porque esse é o Deus que eu sirvo.
Esse é o Deus que faz infinitamente mais. Ele é um Deus que coroa de glória. Ele é um Deus que te levanta. Eu não sei, irmãos, o que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer que para o Senhor nada é impossível. Eu nunca provei de graça e favor abundante como eu provei nesses 6 meses. E eu estou de pé para contar os feitos do Senhor. E sabe que o inferno retroceda. Assim como ele retrocedeu na minha vida e na minha casa, que ele retroceda na tua casa, na tua família, na tua vida, na tua saúde, no teu casamento. Os planos do Senhor não serão frustrados sobre você. Não serão frustrados. Existe cura para cada um de nós. Não viva de qualquer jeito. Teve muitos exames, sim, mas teve uma vida todos os dias aos pés dele. Jesus, eu estou aqui mais uma vez. Eu estou aqui mais uma vez, porque eu sei que o Senhor está comigo. E Ele também está com você. Amém? Eu quero orar. Pai, eu te louvo. Eu não te louvo hoje diferente porque eu tenho um papel. Não, eu te louvo porque eu te louvei todos os dias. E assim como o Senhor me disse que o Senhor está, eu tenho tudo. Eu sei que assim vai continuar os meus dias, tendo tudo que eu preciso para toda glória e virtude, para que haja vida no teu altar, para que tudo aconteça para a honra e glória do teu nome. Eu sei que a minha vida não pertence mais a mim. Desde o dia que eu entreguei ela a ti, a minha decisão é de entregar todos os dias. E aprove o Senhor me colocar no altar. Eu quero declarar, Senhor, que todos os meus dias serão no teu altar, para louvar e engrandecer o teu nome. Eu te agradeço. Eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço por cura, eu te agradeço por restauração, por contentamento no dia mal. Eu aprendi a te louvar em meio à dor, em meio ao abandono, em meio a palavras contrárias, em meio a muita dor. E agora em meio às cicatrizes, que são a prova que o teu nome está acima de todo nome. Eu te exalto, Senhor, pela beleza da tua santidade. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu estava orando hoje, por volta da madrugada, e eu escrevi algumas coisas, algumas inspirações do Espírito que eu queria compartilhar com vocês, antes de nós darmos sequência. E a palavra diz assim: Deus está nos levando a uma nova atmosfera, novos lugares, para as novas dimensões, e são lugares celestiais. Novas revelações Deus nos dará. Você tem lutado por muito tempo na força dos seus braços, mas hoje Ele faz um convite: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tenho novas revelações, novas inspirações. Quero te levar em uma nova atmosfera, a um lugar onde o natural ainda não pode ser tocado. A dimensão que eu quero que você olhe, você não conseguirá ver com os seus olhos naturais. Venha viver coisas novas. Venha viver experiências sobrenaturais. Eis que faço tudo novo, todas as coisas.
Enquanto eu orava, começou a surgir essa palavra de hoje. E eu quero que você abra em João capítulo 15. Essa palavra foi escrita por volta de 5 anos atrás, mas nunca fez tanto sentido nesses últimos dias. João capítulo 15. A Bíblia vai dizer assim, verso 1: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa algum. Eu quero dizer, pois sem mim vocês não podem fazer coisa algum. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nada podeis fazer se nós não tivermos nele. Você quer frutificar? Meia dúzia. Aleluia. O segredo está estar ligado à videira. O legal é que quando Jesus ele vai conversando e vai citando tanto as parábolas e esse próprio texto, existe um contexto de videira. Existe um grande símbolo para a nação de Israel, porque você vê até na moeda, é uma videira. Porque ele estava falando com esse povo, e esse povo de Israel, ele tinha passado por um tempo de não dar fruto. Então ele sempre vai trazer uma analogia, um paralelo, para que os discípulos pudessem entender. E dentro desse contexto de estar ligado à videira, que é o próprio Cristo, estar ligado à videira, que é a própria presença para dar fruto. E o meu questionamento há 5 anos, escrevendo essa mensagem, foi: é possível frutificar e dar fruto em um ambiente seco, em uma estação não favorável? Alguém já foi para o deserto? Não, né? Fala, eu já estou em pelo amor de Deus, nem quero ir, né? Misericórdia. Não, mas vamos lá. 2011, 2012, eu fui para o sertão fazer uma missão no sertão do Nordeste, no fim da Paraíba, conhecido como a cidade Zumbi. O nome é lindo, né? Bem atraente. E eu lembro que quando nós olhávamos lá, era terra seca, seca, seca. E de vez em quando vocês viam aquele negócio que é cheio de espinho, cacto. E ali você via aquele povo feliz e alegre. Eu, de verdade, hoje, eu nunca vi povo tão alegre igual aquele povo do sertão. Não tinha nada, vivendo no meio de uma sequidão e alegre. Aí eu digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Esse texto fez muito sentido para mim, porque se você olhar para esse Filipenses, onde que Paulo estava? Estava na Disney, estava na Maldivas, na praia. Eu estou falando uns lugares que eu quero conhecer, estou profetizando, eu recebo. Achei que vocês iam falar amém por mim. Só pensem em vocês. Ele estava preso em Roma, tudo lascado. Filipenses conhecido como a carta da alegria, mas porém a estação e o ambiente não era favorável para estar alegre. A Bíblia diz que Paulo ele tinha uma relação sentimental com essa igreja. E você vai ler a carta de Filipenses, eu indico vocês a ler.
em meio a um ambiente desfavorável, uma estação desfavorável, e fala: alegrai-vos. Agora minha pergunta é: você consegue se alegrar na estação que você está vivendo hoje? Eu acho que esse amém até no final vai ficar melhor. Vai ficar. Mas eu voltando aqui, olhando aquele deserto, e veio uma mensagem: como eles conseguem viver da agricultura aqui? Irmão, se você olhar, aquela terra é seca, que tem um monte de rachadura. E aquela vez, eu lembro, alguns vão lembrar aqui, que eu acho que já trouxe essa ministração, alguns conceitos desse texto. Dentro de um deserto onde precisa ter plantio e colheita, existe algo chamado estufa. Quem aqui já trabalhou em estufa, em agricultura, vai saber o que eu estou falando. Eles colocam a estufa porque o ambiente ele é desfavorável, o clima é desfavorável e muitas vezes o solo é desfavorável. Então eles criam uma estufa. Ô Rafa, coloca a estufa para mim, por favor. A estufa no meio de um lugar desfavorável, mas dentro dessa estufa tudo se torna favorável, porque ele não depende da estação ou do que ele está vivendo externamente. Eu vou repetir novamente, que eu acho que você não entendeu. Dentro da estufa, o que está do lado externo não interfere o que está do lado de dentro. Porque hoje, eu vou abrir um parênteses, as pessoas estão correndo de uma maneira incansável atrás da felicidade. Mas a felicidade, ela é algo externo. Mas a Bíblia vai prometer para nós a alegria. E a alegria independe do externo, porque a alegria é um fruto que está internamente. Aleluia. Eu não sei se você já dançou sem música. Já fez isso? A minha palavra hoje é muito mais profética do que um ensino. Hoje você vai começar a dançar mesmo sem ter música, porque isso é fé. Tá tudo dando errado, mas eu vou continuando dando glória. Eu não sei o que tá, mas eu vou dançar, mas não tem música. Eu faço a música, a música que eu estou ouvindo é dos céus e é pela fé. Então eu vou dançar, eu vou plantar, mas o tempo não está favorável, mas eu vou plantar. E o meu justo viverá pela fé. Mas hoje, infelizmente, grande parte, e até dentro da própria igreja, espera uma resposta externa para me alegrar internamente. Mas eu lembro que uma vez eu estava estudando ar-condicionado, todo mundo conhece? Ô gente, conversa comigo em nome de Jesus, né? Eu pareço uma missa. Aleluia. Aleluia. Isso daqui, ele tem um termostato. Amém? Pode estar lá fora o sol queimando o coco. Se você entrar aqui dentro, vai estar o quê? Fresquinho. Porque existe algo que está ali dentro, que independente de como está lá fora, ele vai ditar o ambiente pela qual ele está aqui dentro. Vocês entenderam ainda? Não, vou entender. Lá está 40 graus, mas ele tem o poder de tirar todo o calor externo aqui de dentro e mandar e ditar a atmosfera que vai ficar aqui. Lá fora está tudo lascado, mas aqui dentro tem um termostato chamado Espírito Santo. Ele vai ditar o ambiente pela qual eu vou viver. Até quando eu vou falar, mas tá ruim, tá lá fora, olha a crise, olha isso, deixa eu dizer, filho de Deus se move pelo reino de Deus, a moeda do céu se chama fé. Mas hoje não tem mais termostato aqui dentro, sabe que tem termômetro? Porque o termômetro só aponta algo. Ixi, tá difícil, tá quente, né?
Não, a sua boca não foi feita para falar do problema. A sua boca foi feita para mudar o problema. A Bíblia diz que existem trevas sobre a face do abismo. E Deus disse assim: misericórdia. Deus disse assim: misericórdia. O que eu vou fazer agora? Ele falou: independente do que está acontecendo lá, haja luz. Ponto final. Hoje, as suas palavras vai começar a ditar o ambiente que você vai começar a viver. Vai ser assim, mas não está assim, mas vai ficar. Porque Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento e das convicções das coisas que não se vê, mas se esperam. Aí fila, eu sou o pessoal da fé, eu vivo pela fé, mas não, se a fé não consegue mover sua boca, vai mover sua vida. Aleluia. Mas eu quero dar uma sequência. Vamos lá para frente. Aleluia. As estufas servem para que as flores ou verduras possam se desenvolver perfeitamente. Elas precisam de proteção aos ataques externos. Então ela traz uma proteção e dá um clima favorável. A função da estufa é proteger as plantas lá condicionadas, mantendo as melhores condições possíveis para um perfeito desenvolvimento. E quais são os benefícios de uma estufa? É proteger as hortaliças das oscilações e dos seus fenômenos, minimiza os efeitos das incidências solares, evita danos causados pela chuva e pelos ventos fortes, além de oferecer defesas contra as pragas do solo. A estufa também permite o cultivo de hortaliças em regiões que naturalmente não proporciona condições adequadas. A estufa, ela proporciona uma frutificação, mesmo que a estação e o ambiente seja desfavorável. O produtor pode cultivar e colher espécies fora de época. O agricultor pode colher o fruto fora de época. 3 funções, eu quero que você repita comigo, da estufa: proteger, preparar um ambiente ideal e frutificação perfeita. Somos uma igreja que nós falamos que a presença, ela é o centro de todas as coisas. Nós falamos que a presença, ela traz o sentido da minha existência, da sua existência. Por isso que a Bíblia vai dizer, é por ela que eu existo e eu me movo, porque se não for a presença, nada de vale. E eu quero dizer, abrir um parênteses, sem a presença em você e sobre você, você não vale nada. Amém, gente? Existe uma estufa espiritual, e quando eu estou nela, me movendo nela, eu posso frutificar mesmo que a estação e o ambiente seja desfavorável. Ô Rafa, coloca aquela a outra passada. É favorável plantar alguma coisa aí? E se eu falar que tem como? Tem como ou não tem como? Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa revelação agora. Obrigado. O que vocês estão vendo ali? Primeiro, revelação do alto. Para quem trabalhou com agricultura, por favor, me perdoa que eu sou um pouco leigo. Eu vendo Yakult, amém? Vamos lá. Existe algo chamado arar a terra, cortar. E quando você ara, automaticamente você tira toda a sujeira, pedras. A Bíblia vai dizer o seguinte, que uma semente foi lançada ao caminho, mas teve coisas que sufocaram o seu crescimento. Eu quero que vocês pensem muito bem com isso. Se eu lançar uma semente nesse terreno cheio de pedra, vai frutificar?
Primeiro eu preciso fazer o quê? E limpar, tirar as pedras. Se você quer frutificar e tem pedras no seu coração, raiz de amargura, falta de perdão, toda semente vai ser sufocada. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Para que a terra seja frutífera, primeiro, limpe seu coração. Ontem nós estávamos aqui no Doxa, tem a galera do Doxa aqui, né? Eu sei que vai ficar melhor até no final do culto, amém? Nós estávamos falando um pouco sobre a graça de Deus, estudando um pouco sobre a graça. Hebreus capítulo 12, verso 15, ou 15, 12, vai dizer assim: pessoas se afastam da graça por causa da raiz de amargura. Mas eu estou entrando nesse ponto, mas vamos lá. Para que eu frutifique em tempo desfavorável, primeiro, prepare a terra do seu coração. Livre-se de toda a amargura, de todo ressentimento, para que quando a terra estiver pronta, a semente cai e frutifique até 100 por 1. Mas, o que é isso aí? É o ará, né? Você vê como eu entendo de agricultura, né? Aleluia. Eu falei, o que é esse trem atrás de mim? Tá arando a terra, gente. Obrigado, viu? Obrigado. A pregação aqui é cultura também, viu, gente? A gente aprende algumas coisinhas legais aí. Mas eu quero trazer essas 3 características da estufa. Mas hoje eu quero trazer a estufa como uma atmosfera da presença. Tudo bem até aqui? Se alguém estiver dormindo ou estiver cansado, pode levantar, pegar um café ou dar um glória do lado dele aí. Ou dela. Deu glória a Deus porque alguém está dormindo. Fê. Os irmãos já estão denunciando. A primeira característica é o que? Proteger. Abre a sua Bíblia em Salmos 33. Vamos dar uma enxurrada de Bíblia. E no final nós vamos fazer o ato profético. Você na sua vida mesmo. Amém? Salmos capítulo 33, verso 20 vai dizer o quê? Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Mas quem que é a proteção? Agora vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 18. Aleluia. 1 João capítulo 5, verso 18, dizendo: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus, todo mundo é nascido de Deus, eu creio aqui. Se você não é nascido, você nunca confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, hoje é a oportunidade. Não perca essa oportunidade. E sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não toca. Você lembra que a estufa ela serve para proteger de tempestades externas, de ventos contrários e de pragas do solo. Mas aquele que está em Deus é nascido de novo, o maligno não toca. Deixa eu te dizer, em janeiro o maligno bateu na minha porta e dizendo, você e Fá. Mas eu acho que ele chegou atrasado. A Bíblia diz que os nascidos de novo, o maligno não toca. Eu só virei falei, Chico Tripa. Ele você pode chamar o chifrudo. Bata em retirada, porque aqui não. Agora a questão é, muitas vezes nós nos apegamos às promessas de Deus como o maligno não toca. Tem gente que fala, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou um menino, amém? Eu sou o menino dos olhos de Deus. E nada vai me tocar. Mas a questão é que antes de toda promessa existe uma responsabilidade. Porque o que mais tem hoje é a caixinha da promessa. Tem gente que tem, né? Não? Vocês não têm caixinha da promessa? Que todo dia de manhã...
Vocês aprenderam, aleluia. Vamos lá, qual é a palavra que tem hoje? Você é a menina dos meus olhos e nada vai te tocar. É isso, mas antes de toda promessa existe uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade para o maligno não me tocar? Primeiro, ser nascido de novo. Segundo, não andar em pecado. Aí sim, estou apto para que o maligno não me toque. Esses dias eu ouvi uma frase, a pessoa falou para mim assim: a Bíblia diz assim que eu vou comer o melhor dessa terra. Aí fala, tem línguas. Mas antes fala o quê? Se atentamente ouvir a minha... Antes de toda promessa, existe uma responsabilidade. Examine-se o homem a si mesmo. Eu nasci de novo e ando continuamente em arrependimento de obras mortas? Aí o maligno não toca. Amém? Existem muitas promessas. A geração de hoje é uma geração preguiçosa. Não aqui na Eds, a Eds todo mundo é outro nível. Vocês perdem a oportunidade. Mas pegam versículos isolados e se pauta nos versículos isolados. Mas a vida do cristão não é feita só de promessa. Ela é feita de responsabilidade e entrega. Amém? Eu quero ler Salmos 91, que muitos deixam a Bíblia aberta em casa, Salmo 91, querendo pular. Eu quero ler com você. Mas aberta não vai acontecer nada na casa, só ácaro, tá bom? Mas a palavra para se tornar efeito, eu preciso praticar ela. Ficaram muito quietos, eu estou com medo de visitar alguém, vai estar Salmo 91 lá. Aleluia. Muda então para primeiro Salmo 23, para não ficar mais legal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é aquele que está na presença. Aquele que está habitar não é ser visitante. É que está na presença. Que pode acontecer o que for, eu estou na presença. O sangue está dando na canela, eu continuo na presença. Porque a presença é o meu motivo de existência. A presença é por ela que eu me movo, é por isso que eu existo. Não saio da presença. Aqui todo mundo habita numa casa? Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Por exemplo, eu não consigo falar para minha esposa, seja bem-vinda todos os dias. Porque eu não digo seja bem-vindo para quem mora. Eu posso trazer algo teológico aqui para vocês? Eu estou achando que eu estou no Doxa. A vossa excelência, excelentíssimo senhor Vinícius Barros, e tinha mania também de orar assim: Jesus, abre um parênteses da pregação, tá gente? Abre um parênteses, depois a gente volta e voltar lá. Eu entro na sua santa presença. É bonito, não é? Até arrepia, mas é o frio. Eu entro na sua santa presença, eu entendo, reverência e tal. Mas por que você entra e depois você não sai? Você só fica. Por quê? A mentalidade que nós temos é: eu entro na presença quando eu preciso de algo, depois eu saio. Mas a Bíblia diz, só para você ter uma clareza, que hoje você se tornou habitação do Espírito. Então você não entra, você vive, existe, enraizado. Então eu não preciso entrar na presença, eu já estou. Por isso que eu falo, você não é crente aqui dentro da igreja quando eu entro na sua presença. Você é crente lá em casa, na faculdade, no trabalho, porque você é um santuário de Deus. Então você não entra, você mora, a própria habitação do Espírito Santo. Então você não precisa entrar e sair, porque isso era a velha aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez na presença e depois ele saía.
Entrava e saía, mas a Bíblia diz que nós estamos em uma aliança superior. Aliança superior que agora, aquela habitação que era uma caixa chamada Arca da Aliança. Sabe quem é a arca hoje? Essa pessoa linda que está do seu lado. Então hoje você vai almoçar com essa pessoa do seu lado com a presença de Deus. Olha que coisa linda. Eles não se... Obrigado, Stephanie. Já está fazendo o efeito Doxa. Aleluia. Então eu não entro e saio da presença. Aí a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu só não visito quando eu preciso, mas eu estou todos os dias da minha vida. Vale mais o dia na tua presença do que 1000 dias lá fora. A presença, eu estou no dia mau, no dia da tempestade, no dia bom, no dia de comer, de beber, ou dia de qualquer coisa. Eu não largo a presença porque ela é o motivo do meu respirar. Aqui está um segredo. A pessoa, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra, aqui está o segredo. Você quer ser protegido nas asas, você precisa habitar, não visitar. Irmãos, eu falo, eu não consigo me ver fora dessa presença. É porque você é o líder. Não, antes de ser líder, eu sou filho de Deus. Liderança não é um cargo, é uma função que Deus me concedeu. Mas antes de tudo, antes de qualquer título, eu sou filho de Deus. E eu não consigo viver fora dessa presença. Eu não consigo me imaginar eu fora da presença. Eu posso me imaginar tantas coisas fora, mas fora da presença para mim não faz sentido. A mesma coisa que tirar o peixe da água, a planta do solo, me tirar da presença eu morro. Davi, em seu salmo, fala assim: ei, por favor, pode tirar tudo de mim, tira tudo, mas uma coisa eu te peço, não retire de mim o teu espírito. É o bem mais precioso que nós temos. Antes de amar a minha esposa, amar meu filho, eu preciso amar a presença, porque é a presença que me dá sabedoria quando conduzir a minha casa, é a presença que me dá sabedoria para conduzir o meu filho. Aí as pessoas invertem os princípios, primeiro as coisas, depois a presença. Mas aí cobra Deus, porque a tua palavra diz que debaixo das tuas asas eu estou seguro. E Deus lá em cima, para quem habita. Para quem habita, mora. Tem umas hipocrisias que eu ouço, como eu queria viver, fala para mim, eu queria viver lá na igreja de Atos, não ia aguentar um culto. Lá era coisa linda, partia o pão, mas não aguentaria um culto. Porque uma chuva já é capaz de não mais comparecer na presença. Um jogo de futebol não é mais... Ai, meu Deus, eu quero a tua presença. Mentira! Quer cobrar a promessa, mas a responsabilidade nunca cumpriu. Deus, Ele zela pela tua palavra, não pela sua vontade. Ele vela por isso daqui, não porque você deseja isso. Alinha o nosso coração ao teu, Jesus. Que a nossa vontade seja a sua. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confio. Porque Ele me livra, eu vou falar na primeira pessoa, Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade é seguro, escudo e broquel. Não temo o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu, a minha casa, os que estão ao meu redor, não vai ser atingido. Porque eu estou aonde? Na presença, na estufa. Na estufa onde eu estou seguro.
Eu vou contar um testemunho que aconteceu aproximadamente há 8 anos atrás. Eu falo, talvez nós não damos valor nos mínimos detalhes. Por isso que nós pregamos a beleza do ordinário. Nas pequenas coisas Deus mostra quem Ele é. E eu e meu pai estávamos indo para o Ceasa. Olha que benção, eu estou relembrando, dá até uma angústia. Vamos lá, aquele lugar não me lembra coisa boa. Mas vamos lá, dei graças em tudo. 3 horas, 3h30, 4 horas eu estava saindo de casa. Para quem anda de Kombi, acho que vocês não sabem nem o que é isso. Deus que te livre, em nome de Jesus, amém. Deus que te livre. Para você conseguir só manter ela na pista, você tem que ficar fazendo assim. E ela não sai do lugar. Ela não tem folga, ela tem férias. Quase 4 horas da manhã. E eu tinha mania. Friozinho. 4 horas da manhã, nem um galo acordou. Meu pai, eu vou pro fundo da Kombi, junto com as caixas. E eu deitava de bruço no motor da perua para dormir. Eu acordava só no Ceasa, tudo babado. Mas naquele dia foi diferente, que eu sentei no banco da frente. E 4 horas da manhã, meu pai começa a orar em outras línguas dentro da perua. E nós sabemos, vamos estudar um pouco também sobre isso. Orar em línguas é a edificação da sua própria fé. Se existe algo para edificar o corpo, precisa ser interpretado. E ele lá, eu falei, mano, 4 horas da manhã, o cara ia no fogo do Espírito. Eu falei, esse cara é muito crente. Eu querendo dormir, cara. Eu falei, deixa o cara fluir aí. O cara tá bonzão, né? Bonzão, 4 horas da manhã. Mas beleza. De repente, ele fala, Vini, perdi o controle da perua. Eu falei, como assim? Ele assim, a perua. Quase batemos num guarda-rio, ali em frente da Bambini. Conseguimos parar o carro. O carro não, o automóvel. Carro não, automóvel, um projeto. E quando nós vimos, era carro batendo para todo lado. Um caminhão derrubou óleo. Morreu uma senhora há uns 20 dias atrás em Dayatuba com isso. Rodou lá e caiu dentro do rio. E ali tinha um monte de árvore, tinha tudo. E quem sabe Kombi, o paralama é você quase, porque não tem frente, né? E meu pai falou, vixe, é poça de óleo. E a pessoa muito sábia aqui, fui lá para avisar as pessoas para frear, para não ir na poça. Mas eu estava pedindo para os irmãos frear em cima da poça de óleo. Eu falava, para, mas a poça de óleo estava lá na frente, não em mim. Aí quando eu pedia para frear, eles freavam e caíam, e batia carro, foi uma tragédia. O que eu quero contar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem as percepções do Espírito dizendo, estou te livrando. Aí você fala, cara, que vontade de orar, mas por que eu não estou com vontade? Vai sem vontade. Não é verdade? Porque se você esperar vontade para orar, você nunca vai orar. E o abençoado, graça, eu peguei a asa dele junto e entrei embaixo. Porque ele começou a chorar, e ele começou a orar em línguas. Eu falei, meu Deus, que coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode ser de madrugada, 10, 4 horas, porque ele habita. Ele não vai só no domingo. Ele está constante na presença, ligado, porque eu sou um ser espiritual. Eu não sou espiritual dentro da igreja, eu sou um ser espiritual. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz em João que Deus, ele é espírito. Importa que os adoradores adorem espírito em verdade. Então, se Deus é espírito, me fez a imagem e a sua semelhança, eu também sou um ser espiritual. Então, eu sou um ser espiritual aqui, no trabalho, aonde quer. Irmãos, eu creio que Deus nos livrou de uma grande tragédia naquele dia. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu posso descansar. Você é guardado, protegido, porém tem uma responsabilidade. O sangue pode estar dando na canela, não sai da presença. Vamos mais para frente. Ambiente ideal. Olha o que diz em Isaías 35. Isaías capítulo 35, 1 diz: o sertão e os seus lugares secos se alegrarão naquele dia. O deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores.
Haverá muita alegria, muitas flores, muitas canções felizes. A terra seca e vazia tornou verde como a montanha do Líbano, e tão bela quanto os passos dos montes Carmelo e os campos de Saron. Lá o Senhor mostrará a sua glória, brilhante majestade do nosso Senhor. Salmo 92, se você quiser anotar para a gente dar sequência, 92:12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro de Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Isaías 43:19. Eu quero que você receba isso como uma profecia, sabendo que Isaías é uma profecia messiânica, mas eu quero pegar desse texto e profetizar sobre a sua vida. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebes? Eu porei um caminho no deserto e rios nos ermos. A profecia para hoje de manhã é: eis que faço algo novo em meio ao deserto. Estou abrindo um caminho em meio ao deserto e rios no ermo. Promessa. Eu não estou vendo nada para frutificar. Na presença você frutifica fora de tempo. E por último, frutificação. Aleluia. Primeira Pedro capítulo 1, verso 23, vai dizer: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E eu volto dizendo, João capítulo 15, 5: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e eles será concedido. Antes de finalizar, eu quero dizer algo. Quem lembra aqui quando Paulo estava na ilha de Patmos, ele foi picado por uma cobra? Quem lembra disso? Vocês lêem Bíblia, eu sei disso. A Bíblia fala que existiam gravetos, entulhos de madeira, que quando ele foi pegar para fazer a fogueira, ele foi picado. Esses gravetos, quando a Bíblia fala dos ramos que são secos e são cortados e lançados ao fogo, é a mesma palavra quando Paulo vai pegar os gravetos e é picado de cobra. Tudo bem até aqui? A Bíblia fala que aquele que não dá fruto, ele corta, o ramo seca, e não só seca, é lançado ao fogo. Então antigamente o fruto que não dava fruto, na verdade, o ramo que não dava fruto, era só serventia para fazer fogueira. E olha isso, pessoas que não dão fruto, a Bíblia diz que corta e é lançado para depois colocar fogo. Então Paulo está num monte de gravetos que não deu fruto, madeiras que não deu fruto, e ele ia fazer uma fogueira. E quando ele vai pegar, tem um que ali? Sabe por quê? Ramos secos é a habitação de serpentes. Aonde se ajunta ramo seco é a habitação para serpentes. Arrependa-se enquanto é tempo e começa a dar fruto, para que você não se torne a habitação de serpentes. Mas aqueles que estão em mim, esses darão muito fruto. Esse quem? Jesus. Eu quero cantar juntamente com um time de música essa música de novo. Eu só quero a tua presença. Talvez você chegou aqui e a terra está seca, está rachada, mas na presença
A presença, ela cria um ambiente propício e uma estação favorável para você frutificar em meio ao deserto. E nós vamos orar, e você, onde você está, através do poder da palavra, você vai começar a declarar sobre a sua casa, sobre as coisas que estão desalinhadas, e eu creio que as coisas vão começar a frutificar. Você vai começar a lançar a palavra, lançar a semente da palavra, ela vai frutificar em meio à presença. Eu quero esse momento que você feche os teus olhos.